Olá, meus irmãos, bom dia, bom dia, bom dia a todos. Que a graça e a paz da parte do Eterno sejam com todos nessa manhã de domingo. Amém? Quero convidar você a ficar de pé comigo e a abrir a tua Bíblia no Salmo de número 146. Um salmo de louvor ao nosso Deus. Salmo de número 146, você que porta uma Bíblia nessa manhã ou um aplicativo da Bíblia, por gentileza, abra a sua Bíblia no Salmo 146. E na medida em que você for abrindo a sua Bíblia, vá se colocando de pé, por gentileza, para que possamos fazer a leitura desse precioso salmo de louvor e adoração. O Salmo 146 diz assim: Louvado seja o Senhor, que todo o meu ser louve o Senhor. Louvarei o Senhor enquanto eu viver, cantarei a meu Deus até o último suspiro. Não confiem nos poderosos, não é neles que encontrarão salvação. Quando sua vida se vai, voltam ao pó, e todos os seus planos morrem com eles. Como são felizes os que têm o Deus de Jacó como seu auxílio, os que põem sua esperança no Senhor seu Deus. Ele fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Ele cumpre suas promessas para sempre, faz justiça aos oprimidos e alimenta os famintos. O Senhor liberta os prisioneiros. O Senhor abre os olhos dos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor protege os estrangeiros e cuida dos órfãos e das viúvas, mas frustra os planos dos perversos. O Senhor reina para sempre, Ele será seu Deus, ó Sião, por todas as gerações. Amém? Você pode repetir comigo o verso de número 5, o 5 do Salmo 146, o que diz lá? Como são felizes os que têm o Deus de Jacó como seu auxílio, os que põem a sua esperança no Senhor, seu Deus. Então você pode virar para a pessoa que está ao seu lado e dizer a ela assim: como você é feliz. Vire para a pessoa que está atrás, diga assim: como você é feliz? E qual é o motivo da sua felicidade? Você tem o Deus de Jacó ao teu lado, o Deus de aliança, o Deus de promessa. Amém. Ele está ao nosso lado. Amém, meus irmãos? Vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar o Senhor com uma palavra de oração e em seguida, usando as canções para falarmos a Deus, para ouvirmos de Deus, para falarmos sobre Deus, porque é isso que diz respeito ao louvor. Pai querido, muito obrigado por essa manhã, obrigado por esse tempo de culto, esse tempo de adoração, esse tempo de entrega, esse tempo de escutar a Tua voz. Nos conduz em cada momento desse culto, Pai, a glorificar o Teu nome em tudo aquilo que nós fizermos. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Nós somos o povo mais feliz, porque temos o Deus da aliança conosco, o Deus de Israel, o Deus da igreja, o Deus do seu povo, o Deus da família, é o nosso Deus, e nós somos, portanto, as pessoas mais felizes da terra, porque o Senhor, o Deus soberano, Ele põe em ordem todas as coisas, mesmo quando nós achamos que ela fugiu do controle dele, mas não, o Senhor coloca tudo debaixo dos seus pés, tudo debaixo da sua vontade, para que o nome dele seja em tudo engrandecido. Nós assim oramos e assim nós faremos, em o nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor, ó povo mais feliz da terra, e adore ao Senhor nessa manhã. Teus braços de amor, contigo eu quero
Glória a Deus, glória a Deus, Amém. glória a Deus. Igreja. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é este que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase atire a pedra quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é este que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é este que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Ele me perdoou, ele nos perdoou. Declare isso. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que
troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Oh Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque Tu és digno, Pai, toda a honra, toda a glória, Senhor. Nossos corações são gratos, Pai, entregue totalmente a Ti, Pai. Deus, obrigado, Senhor. Senhor, somos gratos, Pai. Nosso coração é entregue a Ti, Senhor. Nossa vida, Pai, entregue totalmente a Ti, Senhor. Somos gratos, Senhor, por tudo que Tu tem feito, Senhor. Somos gratos, Senhor, por tudo que Tu tem entregue, Pai, sobre a nossa vida, Pai. Sobre nossos corações, Senhor. Entregamos, Pai, a nossa vida diante de Ti, Pai. Entregamos a nossa casa, Pai. Entregamos nossos casamentos, Senhor. Entregamos, Pai, a criação dos nossos filhos, Senhor, diante de Ti, Senhor. Eu te peço, Pai, uma manhã diferenciada, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. Uma manhã, Pai, que a presença do Teu Espírito Santo, Pai, venha sobre nós, Senhor, nos constrangendo, Pai, modificando, Pai, os nossos conceitos, Senhor. Muito obrigado, Pai. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tem é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando um aleluia, aleluia. Em resposta a Ti, há uma razão, me render aqui
canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Louve ao Senhor, igreja. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, em meu coração. Não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Maravilhoso, Pai. Tu és um Deus, Pai, de toda honra, Pai. Toda glória, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para te exaltar, Senhor. Estamos aqui, Senhor, porque teu nome é mais precioso do que tudo, Senhor. A nossa vida, Pai, é totalmente dependente de ti, Senhor. Vem, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Queremos estar hoje, Pai, durante essa manhã, Pai. Estamos aqui somente para um único motivo, Senhor, para poder te engrandecer, Senhor, para te agradecer, Senhor, por todas as coisas que tu tem feito sobre as nossas vidas, Pai. Por mais que nós não entendemos, Pai, às vezes podem ser situações ruins, podem ser situações adversas, Senhor, mas somos gratos a Ti, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, por tudo, Pai, por tudo.
santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e louvor ao Rei Jesus. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Obrigado, Senhor, por nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida dos nossos pastores, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida da nossa liderança da igreja, Senhor. Te agradecemos, Pai, pelo pão de cada dia, Senhor, que Tu tem permitido chegar sobre nossas casas, Pai. Te agradecemos, Senhor, pelos nossos salários, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelo sustento, Senhor, que Tu tem entregue, Senhor, à Tua igreja, Senhor.
meio em dificuldade, Senhor, mas o Senhor não deixa de ser Deus, Senhor. Muito obrigado, Pai, muito obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus, Pai, que tem suprido cada necessidade, Pai. Tu és um Deus que tem visitado a nossa casa, Senhor. Tu és um Deus, Senhor, que realmente, Pai, tem feito sobrenatural, Pai, sobre as nossas vidas, Pai, sobre a nossa igreja, Pai, sobre os nossos corações, sobre os nossos casamentos, sobre a criação dos nossos filhos, Pai, sobre as nossas finanças, Senhor. Obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor. Nós só temos a Te agradecer, Senhor. Nós só temos a Te agradecer, Senhor, porque Tu és Deus, Senhor. Tu és um Deus que provém, Senhor. Tu és um Deus, Pai, que tem feito, Pai, maravilha sobre a nossa igreja, Pai, sobre as nossas casas, Pai. Queremos o Teu nome em grande e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Amém, Deus. Podeis sentar, irmãos? Eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia em Provérbios capítulo 3. Um texto bastante conhecido de todos nós, versos 9 e 10. O livro de Provérbios é primeiro um pai ensinando o seu filho como andar de maneira correta em todos os aspectos da vida. É Salomão escrevendo com essa finalidade. Provérbios 3. Por outro lado, Provérbios também é a aplicação da lei. São 31 capítulos e a proposta de Salomão é aplicar a lei. Aquilo que está lá na lei, os 613 mandamentos sendo aplicados à vida cotidiana, ordinária de todo crente do Velho Testamento. E quando chega no capítulo 3, que é um capítulo que vai falar sobre a confiança no Senhor, os versos 9 e 10 nos falam assim: honre o Senhor com suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. Então seus celeiros se encherão de cereais e seus tonéis transbordarão de vinho. É muito claro que o que Salomão está falando aqui é sobre a aplicação do dízimo. A maneira como eles honravam o Senhor com aquilo que eles tinham. A nossa relação com o dinheiro é sempre uma relação muito conflituosa. E mesmo quando nós falamos de dinheiro na igreja, nós sempre fechamos a nossa mente e coração para o verdadeiro ensino dessa verdade. Até argumentamos, por vezes, de maneira ofensiva, que em igreja A ou B ou C, eles só falam de dinheiro. Mas se você olhar o Novo Testamento, Jesus usou muito mais expressões falando de dinheiro do que qualquer outro assunto. Porque a nossa relação com o dinheiro sempre foi, e infelizmente sempre será, muito conflituosa. Por exemplo, nós gostamos muito de receber, mas temos por vezes uma dificuldade enorme em retribuir. E esse texto é um texto justamente que está trabalhando o coração do filho por meio do pai, trabalhando o coração do crente do Velho Testamento com relação à aplicação das Escrituras. Meus irmãos, por vezes, entre aquilo que nós sabemos e aquilo que nós fazemos, há uma distância muito grande. Há um hiato gigantesco entre aquilo que eu sei e aquilo que eu faço. Por isso que o livro de Provérbios, que é um livro de sabedoria, ele vai nos fazer compreender que sabedoria não é o tanto quanto eu conheço, mas sim o tanto quanto do que eu conheço eu coloco em prática. Por isso ele é um livro extremamente prático. E quando chegamos aqui nesses versos 3 e 10, que é bastante conhecido de todos nós, a primeira verdade que a gente pode aprender é que a Bíblia rejeita peremptoriamente, categoricamente, a teologia da prosperidade. Porque a teologia da prosperidade, ela propõe que todos sejam iguais, quando na verdade a vida não é assim.
Nós sabemos que numa sociedade existem ricos, milionários, multimilionários. Outro dia desse saiu uma matéria por aí dizendo que o primeiro trilionário da história começa a surgir, é o Elon Musk, e aí nós começamos a perceber que a sociedade ela é categorizada, e isso é normal, desde o tempo passado até os dias de hoje. E a teologia da prosperidade, ela falha porque ela tenta colocar em igualdade pessoas que nunca serão iguais em questões materiais. Ou será que você vai ser o próximo o Elon Musk da história? Não sei. Ou será que ele prometeu que todos nós seremos trilionários? Não. Então, a primeira coisa que esse texto refuta é a teologia da prosperidade. Mas como que esse texto refuta a teologia da prosperidade? Trabalhando duas questões importantes. Primeiro, soberania de Deus. Ele dá a cada um conforme ele quer. Ele deu talentos para um numa quantidade, para outro em outra, para outro em outra, e assim foi. A soberania de Deus está nas nossas casas, da maneira como ele decidiu operar. Mas esse texto, ao mesmo tempo que fala da soberania de Deus, refutando a prosperidade, ele vai falar justamente da mordomia cristã. Porque é a mordomia cristã que faz oposição à idolatria. Quando nós olhamos para o dinheiro, como Jesus então destacou e disse, cuidado para que ele não seja mamon na vida de vocês, para que ele não seja um senhor na vida de vocês, para que ele não seja um Deus na vida de vocês. E é a partir da mordomia que nós exercitamos essa prática. Por isso, quando o sábio Salomão, ele está ensinando o seu filho a honrar a Deus com as suas riquezas, em outras palavras, poderíamos parafrasear dizendo, seja mordomo do Senhor. Honre o Senhor sendo um mordomo, sendo alguém que, diante da soberania dele, daquilo que ele colocou sobre a sua vida, honre ao Senhor. E quando nós olhamos para essa palavra honrar a Deus, o que vem à nossa mente? O que significa honrar uma pessoa? Se nesse exato momento entrasse o governador do estado do Maranhão, ou de qualquer outro estado, que é uma autoridade, certamente alguém iria apertar a mão e ceder um local. Talvez aquele onde Isabela está sentada porque tem braço. Sai daí, deixa o governador sentar aí. Isso é honrar. E honrar significa dar peso. Honrar significa considerar. Honrar significa atribuir o maior valor, a maior importância, o peso de importância a Deus. Mas por quê? Porque Ele está presente na gestão das nossas finanças. É Ele quem está nos ajudando a gerir as nossas finanças. E é por isso que a gente coloca... Está sem microfone? É por isso que a gente coloca peso no honrar a Deus. Por quê? Porque Ele é a pessoa mais importante da nossa gestão financeira. Então o sábio Salomão está dizendo para o seu filho, olha, honre ao Senhor com as tuas riquezas, coloque peso na presença desse Senhor, dessa pessoa que vai ser honrada. Mas como que você vai fazer isso? Com a melhor parte de tudo que você produzir. Tudo que você fizer. A palavra primícias aparece aqui. O que era primícias no Velho Testamento? Era o primeiro fruto de tudo que produzia. Era o primeiro fruto de tudo que produzia, primícias. Nós temos um hábito de dizer que Deus está em primeiro lugar na nossa vida, não é verdade? Nós temos um hábito de dizer que Deus é maior na nossa vida, mas quando é para honrar com as nossas primícias, nós não fazemos. Então a pergunta é, como Ele é a pessoa mais importante da minha vida, como Ele é a pessoa que vai ser honrada na minha vida, se as primícias não são direcionadas a Ele? Olha, se nós falamos que Deus, que tudo vem de Deus, e que tudo que nós temos pertence ao Senhor 100%, por que a primícia não pertence a Ele? É essa reflexão que Salomão está nos fazendo a ter. Ele não está aqui, machucando ninguém com a palavra, ele não está aqui ferindo, ele não está aqui manifestando interesses espúrios por detrás de uma cúpula eclesiástica, nada disso. Mas o que Salomão está dizendo é, a nossa relação com Deus é essa. Ela sempre foi assim no passado, ela será assim no presente, e até quando Ele voltar. Essa é a nossa relação. Por isso, ele traz à luz essas palavras nesse texto tão precioso. E é bem verdade que num dado momento do verso 10 ele vai dizer, então seus celeiros se encharão e os seus tonéis transbordarão. Meus queridos, nós não estamos, e nem tampouco Salomão está nos estimulando a barganhar com Deus. Porque Deus é dono de tudo. Não há nada que você ofereça a Deus para que Deus fique surpreso. Diga assim, uau,
Olha só o que ele fez esse domingo. Não, porque Deus é o dono de tudo. Deus não se surpreende com a quantidade de moedas que você coloca no gasofilaço. Não, não se surpreende, porque Ele é dono de tudo. Mas Ele é adorado quando nós o honramos com as nossas primícias. Aí a adoração é algo que só deve ser destinado a Ele. Por essa razão, nós fazemos isso, e Salomão está nos ensinando a lidar com algo tão difícil na nossa vida, que é sempre a questão do recurso material. Nós amamos ser abençoados. Quem não gosta, né, de um presente, de um mimo? Quem não gosta, né, de uma promoção? Quem não gosta de um 13º? Quem não gosta de umas férias? Todo mundo gosta. Todos nós gostamos disso, não é verdade? Mas quantos de nós, eles têm em mente a importância de honrar a Deus com tudo o que nós somos e tudo o que nós temos, não é verdade? Então a nossa relação precisa ser o reflexo desse conhecimento, para que se torne na nossa vida uma prática de sabedoria. Vamos ficar em pé nessa manhã de domingo e vamos honrar a Deus com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. Vamos honrar a Deus com as primícias daquilo que chega em nossas mãos. Vamos honrar a Deus, considerando que o maior peso nesse culto não está nos homens que aqui estão e nunca estarão, mas o peso desse culto, o peso dessa reunião está em honrar ao Senhor em todas as coisas. Louvemos a Ele também com os nossos dízimos e ofertas. Um caminho Ele abriu no mar e eu dou graças, aleluia, mesmo sem eu merecer, meu Deus fez, mesmo sem eu entender, meu
Pai, chegar sobre a nossa casa e tem suprido nossos celeiros, Senhor. Tu não tem faltado em nada, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso, Pai, que cuida da nossa vida. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Bom dia, amados irmãos. A paz e a graça. Tudo bom? Essa manhã, né? Bora clarear aqui, que senão fica de noite mesmo. Que bom, né? Todos nós estamos aqui, independente do horário. Nosso culto continua, né? Se for de manhã, de noite, de tarde. O importante é cultuar a Deus, né? E não deixar de fazer como tal, né? E por vezes a gente se preocupa tanto com o tempo, com o horário de adorar, né? A Bíblia diz que é tempo e fora de tempo, né? A nossa vida ela tem que ser uma adoração completa para Jesus, né? Independente do tempo, né? E na verdade já chegou o tempo em que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e verdade, independente da circunstância ou do lugar, independente de onde está, né? O ambiente físico e nem o Cronos, ele não depende para que nós possamos adorar, eles nos ajudam, né? Por exemplo, hoje pela manhã, louvor maravilhoso, né? Queria mais deixar de louvar, de adorar, de ouvir Deus falar, preparar o coração para que pudesse receber a palavra, né? E falar para Deus, né? A nossa oração é o quê? É nós falando para Deus e Deus ouvindo, né? E a mensagem de Deus é o quê? Deus falando aos nossos corações, né? E é através do louvor que nós possamos receber essa mensagem e ela possa encontrar lugar em nossos corações. Amém? Quem aqui já fez o encontro com Jesus? Quem aqui já ouviu a voz de Deus? Quem aqui já leu a palavra de Deus? Quem aqui já andou com Jesus? Quem aqui já pulou do barco? Bom, só para quebrar o gelo. Vamos lá. Mas Jesus foi e estendeu a mão, né? Ainda que a gente pule do barco, ele está sempre lá para quando a gente estiver naufragando, ele vem cá. Aí não é o teu lugar, né? Mas sim andando com ele. Amados, o texto base hoje principal que nós vamos usar na ministração é João capítulo 14, do verso 1 ao verso 6. Meu amado irmão Alex, querido do meu coração, já projetou aqui. Se você tiver com a versão diferente, a gente pode ler juntos, né, para ficar na mesma versão aqui. Muito obrigado, Alex. Te amo. Vamos lá, irmãos? Podem ficar em pé, sentado mesmo. Você que ainda não encontrou, vamos aqui. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho. Vamos ler junto? E respondeu-lhe Jesus, eu sou o verdade. Ninguém vem ao Pai a não ser eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por... Amados, o título central hoje, nós vamos utilizar esse, mas nós vamos dar uma volta por tudo aquilo que Jesus é, né? Jesus diz, eu sou, né? Eu sou. A primeira aparição que fala sobre eu sou está em Êxodo, né? É que vai falar lá na sarça ardente, eu sou, né? Eu sou o Senhor, teu Deus, né? Eu sou aquele que te chama, que te direciona, né? E a gente pode perceber que, em decorrer de todo o texto bíblico, Jesus vai falar, eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou a ressurreição e a vida, e os eu sou de Jesus, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é que a nossa caminhada cristã, nós precisamos encontrar esse caminho, viver nessa verdade para poder encontrar a vida, né? A vida eterna em Cristo Jesus,
viver a vida plena nele, né? O contexto de todo esse João capítulo 14, nos versículos anteriores, do verso 14, irmãos, ele vai falar ali que Jesus estava à mesa com os seus discípulos, né? O verso 13 vai trabalhar essa questão, né? Jesus estava à mesa, né? Jesus lava os pés do discípulo, logo depois ele dá uma lição de humildade, de como eles deveriam se comportar. Depois vem a indicação de Judas como um traidor, né? Aquele que eu beijar, aquele que deu o primeiro pedaço de pão, esse que vai me trair, trabalhando o coração de Judas. E ele vai falar também a respeito de Pedro, né? Ele vai falar a respeito de Pedro e avisa Pedro, né? Ele está ali no convívio ali de uma mesa, onde os seus discípulos estavam ali caminhando com Jesus há anos, e ele estava dando várias lições para eles, ensinando, né? Como eles deveriam se comportar, né? Ou como que eles deveriam fazer, né? O verso 38, na verdade, vamos ler aí capítulo 13, do verso 36 ao 38. João capítulo 13, do verso 36 ao 38. João 13, do 36 ao 38. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: Para onde eu vou, não me podeis seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou-lhe Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por te darei a própria vida. 38 respondeu-lhe Jesus: Dará vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. A gente está passando por um contexto de quê? Onde Judas Iscariote, ele é revelado como um traidor. Alguém que amava tanto Jesus vai o negar. E logo após vem Tomé perguntando qual é o caminho. Qual é o caminho? Qual é o contexto qual eles estão vivendo aqui? É o contexto de discípulos, de pessoas que andavam com Jesus, conheciam o que Jesus fazia, viveram os milagres de Jesus, dormiam com Jesus. Ele não sabia qual era o verdadeiro propósito, né? E no meio do caminho, ele estava falando aqui para pessoas que não conheciam? Pelo contrário, ele estava à mesa onde existiam várias pessoas que conviviam com ele. Sabia quem ele era, qual era o propósito que ele veio, e ele já vinha dando sinal para onde ele iria, né? Mas eles não tinham entendido. Eles não tinham entendido o propósito por completo, né? Eles não sabiam ainda para onde ir. E Pedro, aquele que amava tanto Jesus, acabou o quê? Fazendo o quê? Negando, né? Ele andava com Jesus. Na caminhada, irmãos, nós passamos por vários momentos. Na caminhada, nós conhecemos Jesus, nós andamos com Jesus, e por vezes no meio do caminho a nossa fé esfria, ou a gente tropeça em alguma pedra, ou no meio do caminho a gente acaba aqui olhando para as circunstâncias da vida, né? E acabam fazendo com que nós possamos perder o alvo, né? Possamos perder o caminho. Por isso Jesus ele vem num contexto de crise, do cenário de crise ali, para dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, né? Enquanto eles estavam ali meio daquele turbilhão de emoção, Judas vai trair Jesus. Ele acaba dizendo: Judas vai trair. Pedro vai dizer assim: Senhor, não, eu não vou te negar, não, né? E Jesus disse: tu vai me negar, antes que o galo cante 3 vezes, tu vai me negar. E aí vem Simão com a dúvida dele, né? Senhor, para qual lugar que nós vamos? Se nós não sabemos, o Senhor não disse. E Jesus acaba aqui mudando toda a história, o contexto daquele povo naquele período. Ele não estava falando geograficamente de um local, né? Mas de quem ele era. Ele muda o contexto, né? E diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quem ele deveria seguir? O próprio Jesus, que andava com eles, né? Estava próximo à sua morte, né? Para que nós pudéssemos todos viver. Ele muda completamente a história de todo o cristianismo e todo o cenário no qual eles viviam, né? Quebrando a tradição. Tomé fala no verso 5: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Tomé pensava em termos geográficos, né? Um mapa, uma estrada, uma terra. Isso que ele pensava, né? E a resposta absoluta de Jesus foi no versículo 6, do verso 14. Jesus muda a perspectiva de um lugar físico para uma pessoa e ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amados, Jesus não nos deu um mapa para seguir, ele fez o próprio caminho para nos guiar. Vamos repetir?
Jesus não nos deu um mapa para seguir. Ele se fez o próprio caminho para nos guiar. Repetindo, quanto mais a gente repete, a gente assimila. Jesus não nos deu um mapa para seguir. Ele se fez o próprio caminho para nos guiar. Jesus é o caminho, a direção, é o acesso, né? Ele se coloca como essa direção e acesso na nossa caminhada. O caminho resolve o nosso problema de estarmos perdidos, distante de Deus e desprotegidos. Quantos aqui não já se sentiram perdidos? Distantes de Deus e desprotegidos? Quantos de nós, em alguma circunstância da nossa vida, estávamos igual aos discípulos, né? Com uma situação que aflige o nosso estado de emocional, nós, por vezes, nós não confiamos naquele em que nós cremos, ou não depositamos a nossa confiança completa nele. E ele diz, eu sou o caminho. Atos 4:12 diz, dá para projetar? Atos 4:12. Vamos ler juntos? E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Vamos repetir novamente? E não há em nenhum outro, porque abaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então Jesus, ele se colocou como um caminho, né? Antigamente, no Antigo Testamento, existiam os tabernáculos, né, no deserto, né, e possuía apenas uma única entrada. Né? Êxodo 27:16 vai falar isso. E ninguém pulava cerca, né? Existia uma porta, existia um caminho qual eles deveriam seguir para se aproximar da presença de Deus, para aquilo que ele era. Outro exemplo bíblico também, que vai falar também a respeito de porta, né? Todo o caminho ele tem que ter uma porta, e a que leva para o céu ela é estreita, né? Ele vai afunilando, né? E eu que estou gordinho tenho que ir me estreitando para poder passar, né? E essa porta, na verdade, ela está falando sobre estrutura, né? De corpo, né? Mas daquilo que Deus tem feito em nossas vidas, né? Que Ele vai nos moldando, nos transformando, nos tratando. E assim, isso se nós permitirmos, né? Que Ele é muito educado, né? O Espírito Santo de Deus, ele vem para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas ele respeita a sua vontade, né? A arca de Noé, em Gênesis 6:16, ele vai falar que a arca era gigantesca, mas Deus ordenou que se fizesse apenas uma porta, né? Na lateral dela. Que quis salvar do dilúvio teve que passar por aquela única porta. Fora dela só havia destruição. Então Jesus é a porta, né? Ele também é a porta. O texto está aí, né? Então, irmãos, esses são os exemplos que a Bíblia nos traz do Antigo Testamento, né? Existe sempre um caminho, uma porta no qual a gente deve passar. Essa porta é do jeito que nós queremos? Não. O padrão é de Deus, né? Quem estabelece é Ele. Quando Noé foi fazer a arca, Deus deu todas as dimensões, todo o projeto para que ele pudesse realizar. Até a forma de trabalhar foi de Noé, mas as estruturas, as metragens, quem estabeleceu foi Deus. E a porta também foi Deus que colocou, né? Então existe a porta, né? A porta é Jesus para nos levar para o céu. Amém? Outro exemplo, irmãos, na verdade, uma aplicação para as nossas vidas, Jesus é o único acesso legal à salvação e ao Pai, né? Não existe atalhos como caridade ou mera religiosidade. Você já entrou pela porta? Né? Você já entrou pela porta? A porta ao qual Jesus é para a sua vida? Outro texto também que ele fala que ele é o bom pastor, né? Eu sou o bom pastor. A segurança na jornada, né? Nós temos o Salmo 23 que diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, né? Todo mundo sabe de cor salteado, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí eu pergunto para você e para mim, realmente nada tem faltado na sua vida? Como é que tem estado o seu estado de espírito? Né? Como é que tem estado a sua confiança, a sua fé? No retiro passado que teve dos homens,
Eu peguei mais ou menos aí 3 gerações, a gente foi conversar juntos, né? Eu velho, né? Tinha mais ou menos uma idade maior, mais ou menos, e uma idade mais 12, 13 anos por aí, essa média. E a gente foi falar a respeito dos nossos, o que que a gente tinha, que Deus poderia agir, né? E a gente estava falando a respeito sobre o medo, né? O medo é algo que te faz te travar, né? O medo, ele te trava, né? Porque você não tem ousadia para ir em frente. E ele acaba te travando em muita coisa. E aí eu vi ali 3 gerações, um velho, que era eu, sem cabelo, e 2 jovens, né? E ali tendo o mesmo problema, né? Na questão do medo, né? O medo às vezes faz nos travar, né? Mas a Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E não deve ser um empecilho para as nossas vidas, né? E ele é o bom pastor, né? Que traz essa segurança para as nossas vidas. João 10:11 diz: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Irmão, Jesus te encontrou, me encontrou também. Se teve jeito para você e para mim, tem jeito para todo mundo, né? Se Jesus te encontrou na beira do caminho, te tirando lá da estrada que tu estava caminhando, tem jeito para todos, né? E nós, por vezes, esquecemos que esse pastor é para todos. Ele é quem nos protege, ele é que nos salva, né? Davi, 1 Samuel 17, de 34 a 36, vai falar um pouquinho também sobre a vida de Davi, né? Davi enfrentava o urso e o leão para salvar o cordeiro indefeso. Jesus fez a mesma coisa por nós. Ele, como o cordeiro de Deus, foi entregue para que nós pudéssemos viver. E hoje ele nos dá salvação. Ele diz que acampa os anjos ao nosso redor para quê? Para nos guardar, nos proteger, nos dar segurança, né? Ainda que o ladrão queira roubar todos os dias, ainda que ele queira levar a nossa paz com os dados inflamados da nossa mente, ele diz: Eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou o pastor que te protege, eu sou aquele que te dá o capacete da salvação. A salvação, ela vem por meio de quem, irmãos? De quem, irmãos? Das suas obras, das cestas básicas, do seu dízimo, por ser uma pessoa boa. Não, irmãos, a salvação ela vem através de Jesus, né? Ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, né? O texto vai falar isso, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E não há outra salvação que não venha através dele, né? Jesus, ele é tão tremendo que ele vai falar sobre a ovelha perdida, né? Em Lucas, capítulo 15. Você pode anotar aí, a gente não dá tempo de ler. Lucas capítulo 15, do verso 4 ao verso 6. O bom pastor deixa as 99 no aprisco, segura e caminha pelo deserto, enfrentando os espinhos e desfiladeiros, até encontrar a única ovelha que se perdeu. E não chicoteia para a encontrar, ele a coloca nos ombros com alegria. E o que ele diz aqui com essa palavra, parábola da ovelha perdida, irmãos? Nós podemos até nos perder no caminho, mas nós vamos ter um pastor que não nos acusar dos nossos erros, das nossas falhas, mas que vai nos colocar no colo, junto às outras 99, para que possa seguir o mesmo propósito. Se você ou eu se perder no caminho, irmãos, ou se perdeu no caminho, lembre-se, Jesus é o nosso pastor, né? Ele quer nos cuidar, ele cuida de nós, e ele quer realmente um relacionamento onde nós possamos continuar com ele. Estar no caminho não significa a ausência de vales escuros na nossa caminhada. Significa que mesmo no vale de sombra da morte, do Salmo 23, o pastor está caminhando ao nosso lado, resgatando você quando você falha. Então, irmãos, não permitam com que Satanás venha trazer acusação para a sua vida. Você tem um pastor, você tem alguém que cuide de você. E ainda que seu pai ou sua mãe lhe abandone, você tem um pai, um pastor que cuida de você. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Eu queria que vocês repetissem comigo essa frase. Deixa eu primeiro falar, depois vocês repetem. Com Jesus, você nunca precisa saber para onde a estrada vai. Você só precisa saber com que você está andando. Vamos lá? Com Jesus, você não precisa saber para onde a estrada vai. Você só precisa saber com quem está andando. Então, irmãos, você não precisa saber para onde a estrada vai. É só seguir o caminho, porque Jesus está no controle. Amém? Segundo ponto, Jesus é a verdade, né? É a iluminação e o sustento. Ele nos ilumina, né? Ele nos sustenta.
A verdade resolve o nosso problema de estarmos cegos, enganados, desnutridos pela ilusão do mundo. Quantas vezes, irmão, nós nos iludimos, né? Achando que é isso, que é aquilo outro, né? E o mundo vem com ofertas de engano para a nossa vida, que por vezes vem nos ludibriar na caminhada, né? E nós pensamos que é bênção, e na verdade ele vem ofuscar o propósito de Deus para as nossas vidas, né? E Jesus é a luz do mundo, né? Ele é a clareza, ele traz a verdade para as nossas vidas. Não sei quantos de vocês, hoje eu acho que nem existe, né? Não tinha você ia fazer um raio-x, aí não tinha aquelas lâminas lá que ele levava para vocês, que dava, né? Para saber o que tinha acontecido no raio-x. Aí o que o médico fazia para poder olhar o raio-x? Ou a gente que não sabia ler, às vezes fazia o quê? Botava na luz, né? Para poder identificar, né? Jesus é aquela luz que penetra no mais interior do nosso interior, para que nós possamos saber, e ele saber onde é que está a falha, onde está o pecado, onde é que está o erro, onde é que está a ferida, para que ele possa tratar as nossas vidas, né? Assim como o raio-x que ele faz das nossas vidas. Essa luz, ela penetra no mais íntimo do nosso interior, e ele tira aquela escuridão, para que possa haver luz e transparência na nossa caminhada. Amém? João 8,12 diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em... Vamos repetir João 8,12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás em... Você tem andado em trevas, irmão? Se Jesus é a tua luz, quem me segue não anda em trevas, né? Jesus, ele veio com a luz para dissipar as trevas, né? Para nos direcionar para vivermos uma vida realmente de luz e de clareza, onde a nossa individualidade, onde o nosso contexto dos nossos traumas, das nossas frustrações, elas possam realmente ser dissipadas, né? E essa verdade entrar em nossa vida com a sua luz. Como eu não podia deixar de falar, irmão, na pregação, Salmo 119, 105, né? Qual é o versículo? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, né? Então não pode deixar de ficar sem essa palavra, né? Realmente Jesus é a lâmpada, né? Que nos guia, que nos direciona, né? Essa lâmpada que é a palavra dele, né? Se nós não nos alimentarmos, nós não temos para onde ir. Esses dias atrás eu estava conversando com uma pessoa, ele estava falando que na caminhada tem muitas pessoas que vão falar de Jesus, né? Vão falar de Jesus, você vai ouvir falar de Jesus na televisão, você vai ouvir falar de Jesus no rádio, você vai ouvir falar de Jesus numa placa de outdoor, você vai ouvir falar de Jesus na traseira de um carro que tem lá a placazinha, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas na verdade, se não houver a clareza de você ter o entendimento que essa palavra, ela tem que ser lida e aplicada em sua vida, você não vai ter um Deus de relacionamento, né? Você só vai ter um Deus de informação. De informação nós estamos cheios, irmãos, né? Nós estamos cheios de informação. Porque para onde a gente vira, estão falando de Jesus, na célula fala de Jesus, no grupo de WhatsApp fala de Jesus, mas se nós tivermos só informação, não tivermos a intimidade com o Deus da informação, a nossa vida ela pode até andar, mas vai ter um período que ela vai estagnar, né? E Jesus, ele é o caminho para que realmente possa trazer essa luz para os nossos pés, né? E a luz para o caminho, né? Ela vai iluminar a direção que nós devemos viver, né? Por vezes a gente consegue até enxergar, mas nós não sabemos o nosso futuro, para onde nós devemos ir, né? Pergunta para um jovem, para um adolescente, qual é o curso que você quer fazer? Ou qual é o curso que você quer? A maioria tem dúvida. 80% vão dizer que não sabe, né? Estão terminando o ensino fundamental. Mas a palavra de Deus é a lâmpada para os pés e a luz para direcionar o caminho. Muito mais do que viver qualquer curso, qualquer profissão, irmãos, nós devemos viver o propósito eterno de Deus de glorificá-lo. Independente daquilo que nós formos fazer, nós devemos viver para a glória de Deus. Quer viver para a glória de Deus? Se eu estou sendo um doutor, consultando, ou se eu estiver varrendo o piso da igreja, eu tenho que glorificar a Deus com aquilo que eu faço. Com aquilo que eu faço. Não é fazer por fazer. Outro requisito, Jesus, ele vem como uma luz do mundo para realmente dissipar as trevas, né? E nos iluminar, né?
O povo no deserto, em Êxodo 13, 21, vai falar, né, que a coluna de fogo que guiava Israel na escuridão do deserto, a coluna de fogo ela guiava de noite, porque sem ela o povo ficava sem rumo e errante pelo caminho, né? Então precisava de uma nuvem de fogo para que a presença de Deus pudesse estar ali guiando eles. E hoje não é diferente para as nossas vidas. Nós não recebemos essa mensagem daquilo que Deus quer falar aos nossos corações e nos orientar para que possamos viver, a gente sempre vai viver na mesma vida, né? A gente pode até andar, mas a gente nunca vai conseguir correr, né? A gente nunca vai conseguir se preparar para o plano da soberana vocação. Qual é? Irmãos, se tem um plano no qual nós devemos nos esforçar, Paulo vai falar que como um atleta, ele treinava, né? Ele treina para um único dia, né? Para o dia da competição. Nós estamos vendo a preparação da seleção brasileira, eles estão treinando. Para quê? Só para jogar um jogo? Não, para chegar na final, para ser campeão, né? E por vezes, irmãos, esse treino no meio do caminho tem as contusões, né? A gente se machuca, a gente tem as contusões que por vezes tem que parar, a gente às vezes desanima, mas Jesus é a luz que dissipa as trevas do nosso interior, né? Dos nossos traumas. Amém? Outro exemplo, irmão, é o cego de nascença, em João 9, de 1 a 7, né? Que vai falar, não vou ler o texto, mas vocês podem anotar, né? Aquele homem viveu a vida toda na escuridão física e nas trevas. Teológica dos religiosos que diziam que ele era amaldiçoado, né? Ele não enxergava porque ele era amaldiçoado. Aí Jesus vem, cospe na terra, faz um lodo, abre os olhos dele e diz a verdade. O homem resume a experiência com Jesus, dizendo: uma coisa sei, eu era cego e agora vejo, né? Ele teve a experiência com Jesus, Jesus abriu seus olhos. E nós antigamente nós éramos cegos, hoje nós conseguimos ver. Mas apesar de nós estarmos vendo, assim como os discípulos que estavam à mesa com Jesus, estavam ali ceando, eles estavam por vezes desorientados. Eles não sabiam realmente qual era o caminho, né? Tomé ainda foi pego em dúvida. Ele ainda teve coragem, né, de falar: Jesus, qual é o caminho? Se o Senhor não nos direcionou, para onde é que nós vamos, né? Aí Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se nós vivermos com foco naquilo que realmente Jesus orientou os seus discípulos, naquela época que vale hoje para nós, nós com certeza conseguiremos viver o plano completo de Deus para as nossas vidas aqui na terra. Amém? Quando a verdade de Cristo brilha na nossa mente, as mentiras do inimigo sobre o passado, sobre a sua identidade, sobre os seus traumas, perdem a força e são totalmente dissipadas. Não permita com que Satanás venha trazer aquilo que o teu passado gerou, né? Você deve viver no caminho, a nova verdade que é Cristo, né? Só há uma verdade. E ele também, ele é o pão da vida, né? Ele é o sustento, ele é a verdade para as nossas vidas. João 6,35 diz: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá. Você está com fome, irmão? Alguns não tomaram café, não deu tempo, né? A barriga dói, né? Aí dá uma dorzinha no estômago. Alguns estão jejuando a partir de hoje, né? O jejum começa amanhã, mas já começaram hoje, né? Seja por propósito ou por algum motivo, né? Jesus vai falar sobre isso, né? E o exemplo também em Êxodo 16, quando o povo estava no deserto, Jesus ele estava ali presente, sempre se manifestando, né? Com o maná que caía do céu todas as manhãs no deserto, né? Ele nunca deixava o povo passar fome ou necessidade. E nós, como estamos hoje, estamos sendo sustentados por esse pão da vida, ou as nossas vontades, os nossos desejos é sempre maior, de querer crescer e de ter mais daquilo que nós temos capacidade de suportar, né? Outro exemplo, irmãos, que a gente também pode ver, é do profeta Elias no deserto, né? 1 Reis, o pastor já até pregou. 1 Reis, capítulo 19, do verso 4 ao verso 9, né? Elias desanimado, cansado, querendo morrer debaixo de um símbolo. Elias dorme com fome de alma e de corpo. E o anjo do Senhor acorda, dá-lhe um pão cozido sobre as brasas e água, e diz: levanta-te e come, porque o caminho será sobre modo longo. Com a força daquele alimento, ele caminhou 40 dias.
Se a nossa motivação e o nosso alimento for correto, irmãos, nós não teremos sede e fome daquilo que Satanás tem para oferecer. Na própria tentação de Jesus, ele foi com oferendas para Jesus, né? Que daria ao mundo, né? Que daria poder, né? E por vezes nós acabamos caindo na mesma tentação de queremos viver a vida e o padrão que queremos para nós, né? Ou que o Satanás quer que nós sigamos, né? O mundo oferece prazeres rápidos, irmãos, que deixam o estômago da alma roncando, né? Só a verdade da palavra de Cristo nutre e dá forças para você aguentar os dias longos e difíceis da jornada. Vão ter dias bons, vão, mas também vão ter dias maus. Jesus disse que no mundo nós sofreríamos aflição, mas ele nos dá o ânimo e diz: assim como eu venci, vocês também vencerão. Amém? Outra frase para a gente anotar e gravar. A luz de Cristo revela quem você realmente é. E o pão de Cristo sustenta quem você precisa ser. Vamos lá? A luz de Cristo revela quem você realmente é. E o pão de Cristo sustenta quem você realmente precisa ser. A luz, ela revela, né? Ele traz à tona, né? Aquilo que está no escuro. E mostra quem realmente você é. Você é obra da criação de Deus com um propósito, né? Deus criou você com o objetivo de glorificá-lo. Por vezes, essa luz ainda não chegou e não se perpetuou como é para ser revelada completamente, né? E por vezes você está ali como aquele cego lá que Jesus fez o lodo do olho, né? Ele vai perguntar se enxergava e depois ele vai recobrando lá a sua visão até completamente ele enxergar, né? Ele enxergar tudo plenamente. E assim Cristo faz na nossa vida. E o pão que nos sustenta é o que nós precisamos ser, né? Nós somos frutos de quê? Daquilo que nos alimentamos, né? Tô gordinho, irmão. Sei, tem me alimentado bem? Nem tanto, né? Comida bastante não quer dizer saúde, né? Mas em Cristo Jesus, aquilo que nós nos sustenta, né? Realmente nós vamos ser. Se nós nos alimentarmos desse pão e dessa palavra, ela vai fazer diferença completamente em nossas vidas. Vamos lá para o último ponto. Jesus é a vida, né? A preeminência e o destino. A vida resolve o nosso maior problema, a nossa esterilidade espiritual e a fraqueza e o medo da morte. Quem aqui tem medo de morrer? Quem aqui quer morrer? Ninguém, né? Nós queremos viver, né? Mas realmente essa vida em Jesus, ela nos dá a segurança. Ele é a videira verdadeira, né? Jesus, eu sou a videira verdadeira, ele vai falar em João 15:5. Eu sou a videira verdadeira. Vós as varas, sem mim nada podeis fazer. Né? Ele vai dizer que se nós estivermos presentes nele, nessa videira, nós vamos dar fruto. A vida no presente, né? Frutos. Gálatas 2:20, você pode também anotar aí. Fala assim: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Nós devemos viver essa vida em Cristo Jesus, não mais com as nossas vontades e desejos, né? Porque nós somos como os filhos mimados, né? Por vezes, cheios de vontades e cheios de desejos, né? E cheios de manhas, né? Não vivendo o padrão que Jesus quer, mas vivendo aquilo que nós queremos, né? Como filhos, né? E não como obedientes, né? Mas como desobedientes na caminhada. Outro exemplo, irmãos, é um galho que se quebra de uma árvore frutífera, ele pode parecer verde e vivo por algumas horas, mas a sua morte é inevitável porque a ceifa parou de correr. Então você vai olhar uma mangueira produzindo bem, ela vai produzir bastante frutos. Lá no Cocal aconteceu isso, né? A mangueira deu tanto fruto que o galho caiu e ele rachou. Como ele não tinha conexão direta no tronco, o que que acontece? Mesmo ele dando fruto, ele morre, né? Ele diz: mas eu já trabalhei tanto para Cristo, mas eu ganhei tantas almas para Cristo, mas eu falei do amor de Deus para tanta gente, mas na caminhada, irmão, se você não estiver conectado diretamente no tronco, você não vai ter sustento, você não vai ter alimento. E fica a dica para as nossas vidas, né? Nós devemos estar sempre conectados com Cristo, devemos estar sempre em comunhão com Deus. Aplicação para a nossa vida.
Vida cristã não é baseada em força de vontade mecânica, é baseada em conexão espiritual profunda. Se você está seco para orar, seu problema é falta de intimidade. Conecte-se de volta à ceifa, né? Conecte-se de volta ao ramo. Peça perdão pelo seu pecado, se arrependa e volta a viver a vida com Cristo e a caminhada com Ele. Ele também fala, eu sou a ressurreição e a vida. Ele nos dá essa vida, ainda que nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados. Jesus ele vai usar o exemplo lá da ressurreição de Lázaro, né? Em João capítulo 11, verso 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viver. Ainda que esteja morto, viver. Diga para o irmão que está ao seu lado, ainda que esteja morto, viver. Olhe no olho dele. Ainda que esteja morto, viverá, irmãos. Porque não depende de nós, né? Jesus é a ressurreição e a vida. Assim como ele fez com Lázaro, que estava lá já há dias, né? Naquele túmulo, e não existia mais esperança. E Jesus foi a esperança para Lázaro e para suas irmãs, né? Ressuscitando. Ele pode fazer isso também conosco, né? Com a gente, né? Olhe para seu irmão e diga de novo, você está vivo. Olhe para o seu irmão e diga, você está vivo. Irmão, você não sabe dizer para o irmão que está ao seu lado, você está vivo, irmão? Jesus é a ressurreição e a vida, irmãos. Você está vivo. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus. Lázaro saindo do túmulo após 4 dias de morte, ouviu a ordem de Jesus, Lázaro, vem para fora. Então Jesus diz para nós também, né? Vem para fora, né? Vem para a vida, vem viver, vem ter a plena alegria em mim. Outro exemplo também, irmãos, que vai falar também sobre ressurreição é a filha de Jairo, que está em Marcos capítulo 5, do verso 35 ao 42. Né? E nós não vamos ler, mas eu vou falar para você como é que era a história, né? Chega a notícia devastadora de que a menina já estava morta e que não adiantava mais incomodar o mestre Jesus, né? Não vai lá, fala para ele não. Aí Jesus entra no quarto, pega a mão da menina e diz, Talita, menina, eu te digo, levanta-te. Imediatamente ela se levantou e começou a andar. Jesus diz para você hoje, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vem andar, levante-se dos seus delitos e pecados. Levante da sua vida e vem viver para a luz. Essa é a maior garantia, irmãos, a nossa caminhada com Deus. Não termina em uma sepultura fria. Termina em eternidade. Crises, diagnósticos ruins e perdas dolorosas não têm a palavra final. Jesus tem a última palavra para as nossas vidas. Amém? Outra palavra que nós vamos gravar. Para quem está conectado à videira, a sepultura não é o fim da linha, é apenas o cenário do próximo milagre. Para quem está conectado à videira, a sepultura não é o fim da linha, é apenas o cenário do próximo milagre. Vamos repetir junto? Para quem está conectado à videira, a sepultura não é o fim da linha, é apenas o cenário do próximo milagre. Amém, irmãos? Volte à mesa da ceia, né? A gente vai voltar, finalizando, né? A gente volta, queria pedir para o louvor subir, estamos finalizando. O pessoal do louvor subir. A gente volta àquela cena da mesa, né? Da ceia, onde os seus discípulos ali estão com o coração angustiado, né? Onde tem um que nega Jesus e já foi lá para os sacerdotes. O outro, Pedro, ele vai dizer o quê? Jesus, eu não vou te negar. Jesus disse, tu vai ainda me negar ainda hoje, 3 vezes, antes que o galo cante. E aí vem a dúvida de Tomé, né? Para onde iremos? Né? Para onde iremos? E Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não busque apenas bênçãos, busque a pessoa. Quem tem Jesus tem um caminho para andar, a verdade para se firmar e a vida para transbordar. Não busque apenas bênção, busque a pessoa de Jesus Cristo. Quem tem Jesus não tem um caminho. Quem tem Jesus tem um caminho para andar, a verdade para se firmar e a vida para transbordar. Qual é a área da sua vida que precisa da intervenção de Jesus hoje? É a entrada, é a porta? Estavam caminhando com ele, dia e noite,
noite e dia. E eles desanimaram no meio do caminho. E por vezes não sabiam dar resposta para Jesus. Na caminhada também nós não somos diferentes. Ele nos dá a oportunidade de conhecê-lo. E de conhecê-lo não somente por parte, mas conhecê-lo todos. Em Atos capítulo 2 vai falar que o Espírito Santo de Deus desceu sobre aquela igreja e transformou a vida dela poderosamente, para que eles pudessem viver a vida completa em Deus. E o Espírito Santo de Deus nos guiar. Naquele momento, Jesus fala com os seus discípulos, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele dá esperança para as nossas vidas. Ele diz que se você estiver perdido, ele é a direção. Se você está andando em mentiras, ele é a verdade. Se você quer ir para o céu, ele é a vida. Só há um caminho aqui através dele. Então nós não podemos seguir outro caminho, não seja esse caminho que é Jesus. Não sei como você tem andado e como tem estado o seu dia. Por vezes nós pecamos na caminhada de andar juntos, né? Mas não conhecer o interior, o próximo dos nossos irmãos. Nós possamos realmente, irmãos, se focar em Cristo Jesus, porque Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é a única vida. Nós, como homens de Deus, nós nos cansamos, fadigamos, e por vezes no caminho nós tropeçamos, e precisamos de Deus na nossa caminhada, todos nós. Então Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se tem uma área da tua vida que está precisando, queria te convidar a te colocar de pé. Esquece agora o irmão que está do seu lado, se conecte direto ao trono de Deus. Nós vamos louvar e vamos pedir para Deus: Jesus, seja realmente o nosso caminho, que seja a verdade realmente que precisa tirar da nossa mente, do nosso coração, aquilo que tem nos enganado. Tem muita gente sendo enganada, irmãos. Tem muita gente sendo enganada. Esses dias mesmos, Satanás tem enganado muita gente, colocando no coração o suicídio, colocando o desespero, a desesperança, a vontade de acabar com sua vida. Não sei se aqui alguém está passando por essas circunstâncias, mas Satanás tem enganado muita gente, dizendo que o caminho é tirar a vida. E pelo contrário, Jesus é o caminho para dar vida e não para tirar. Ele é o caminho que restabelece a comunhão que foi quebrada lá no Jardim do Éden, onde Adão e Eva pecaram contra Deus. Ele veio para restabelecer esse caminho de comunicação entre nós e o nosso Deus. Amém? Nada nova achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além. No coração cantando aleluia, aleluia.
Obrigado, Pai, pela oportunidade que Tu nos dá, Senhor Deus, de estarmos aqui, de ser o caminho para as nossas vidas, quando estávamos perdidos, ou quando erramos, meu Pai, no caminho, Tu és o caminho. Obrigado, Pai, pois Tu és a verdade, que nos tira do engano, Senhor Deus, de Satanás, das nossas vontades e dos nossos desejos. Obrigado, Pai, pois Tu és a vida que nos dá, Senhor Deus, para que possamos ter esperança nos dias maus, ou nos dias que Satanás diz que nós não temos o valor, nós não temos a esperança, que nós não temos nada, Senhor Deus. E realmente, Pai, nós temos a Ti, Senhor, que supre as nossas necessidades físicas, as nossas necessidades espirituais, Pai. E nós Te entregamos, meu Pai, aquilo que temos, meu Pai, o aleluia, Senhor Deus. Te entregamos aquilo que somos, meu Pai, pois na nossa salvação, a única coisa que nós devemos e temos para Te oferecer é o nosso pecado, é o nosso estado, Senhor Deus, de reconhecimento, que sem Ti nada nós podemos fazer, sem Ti nós não somos nada, Senhor. Pai, que a Tua presença, Pai, possa ser real sempre em nossas vidas. O Espírito Santo de Deus nos direciona a tomar as decisões corretas. Nos ensina, Senhor, a vivermos os Teus planos e os Teus projetos aqui na terra. Que nós possamos Te glorificar acima dos nossos planos, acima dos nossos projetos, Pai. Que o nosso coração, Pai, possa Te amar, Senhor Deus, mais do que as coisas. Que a nossa vida, Pai, possa Te glorificar, Senhor. E que nós possamos exalar o Teu verdadeiro perfume, Senhor. Nos ensina, Senhor Deus, a amar, Senhor, o nosso próximo como a nós mesmos, meu Pai. E a Te honrar em todas as nossas atitudes. Pai, que o Senhor possa estar, Senhor Deus, nos dando sabedoria, Pai, para lidarmos de todas as circunstâncias das nossas vidas. Seja nos relacionamentos com as nossas esposas, com os maridos, meu Pai, com os filhos, no trabalho, Pai, na escola, que o Senhor possa ser o centro das nossas vidas, e nós entendermos, meu Pai, que sem Ti nada nós podemos fazer, Senhor. Esteja no controle da Tua igreja, Senhor Deus, no controle das nossas vidas. O Espírito Santo de Deus, preencha todo o vazio e todo o espaço que ainda tem de escuridão em nosso interior, e faz, Pai, a Tua vontade. Nos dê sede e fome, Pai, da Tua palavra. Nós não possamos nos contentar, Senhor Deus, somente com migalhas, meu Pai, mas que possamos ouvir a Tua voz e ter intimidade contigo diária. Nós possamos ouvir o Teu direcionar, Senhor, o Teu agir, Senhor, que o Teu Espírito possa falar aos nossos corações, e nós entendermos qual o verdadeiro propósito que Tu tem para as nossas vidas, e nós fazemos diferença, Senhor Deus, diária, Senhor, nas nossas vidas, meu Pai, onde quer que andarmos, possamos ser o sal da terra, Pai, possamos ser a luz do mundo, Senhor, que o Senhor possa estar brilhando através de nós, Senhor, e fazer em nós, meu Pai, o Teu nome, Senhor Deus, ser glorificado, Pai. Faz a Tua vontade sobre as nossas vidas, meu Pai, e realiza o Teu querer e a Tua vontade, Pai. É que nós Te pedimos essa manhã, Pai, esteja no controle das nossas emoções, esteja no controle, Senhor Deus, da nossa mente, meu Pai, do nosso coração, que o nosso anseio, o nosso desejo, o nosso sonho possa ser fazer a Tua vontade, assim na terra como é no céu, Senhor, e que o Teu nome possa ser glorificado através de nós, em nome de Jesus, amém. Coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que a fôlego desses pulmões, vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que a fôlego
tuas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tem nada além. O coração cantando aleluia, aleluia. Amém, irmãos? Que todos nós possamos ter uma semana abençoada. Que a graça de Deus Pai, as duas consolações do Espírito Santo de Deus possam estar em nossos corações hoje e sempre. Amém? Tenha uma semana abençoada e lembre-se, conhecimento sem prática é somente teoria, mas o conhecimento com a prática é viver a vida em Cristo Jesus.